vida, né, Larissa? Fazer a vibração inicial. Se quiser fazer, pode começar, tá? Tá bom, vou começar então. Neste momento, vamos nos recolher em nós mesmos, desprendendo das preocupações do mundo material. Com a mente serena, vamos nos envolver na luz divina e assim fazendo a expansão de nossa aura, que se entrelaça com a de todos os companheiros, formando uma corrente fluídica, e assim permanecendo, até que o ambiente fique impregnado de radiações e fluidos amorosos emanados dos corações. Com toda essa harmonia, ligamos-nos com os nossos protetores pessoais e com o nosso mentor individual, os quais nos dão segurança e auxílio. Ligamos-nos com os instrutores e guias, que auxiliam e orientam o trabalho que está sendo realizado, dirigente espiritual do trabalho e toda a classe do espaço, com o mentor da casa e seus trabalhadores, e equipe espiritual. Com suas equipes de segurança e proteção, Itaporã e Brogotá, prosseguimos elevando o nosso teor vibratório, buscando sintonizar com as fraternidades, que protegem e auxiliam a instituição. Fraternidade do Espaço, Fraternidade dos Humildes, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que atuam com tanto amor, consolando os aflitos e curando aqueles que se tornem merecedores. Fraternidade do Trevo, através do irmão Maior Razim, orientador geral. E proferimos, então, a prece chamada das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim seja. A esta altura, com o nosso teor vibratório já se aproximando das esferas mais elevadas, prosseguimos na escalada espiritual. Ligamo-nos com Ismael, o preposto de Jesus, perante a grande pátria brasileira. Ligamo-nos com Maria de Magdala, aquela que abandonou a sua vida para servir ao Divino Mestre, dedicando-se exclusivamente ao seu serviço e à exemplificação da pureza e do amor, na sua expressão mais dignificante. Neste ponto, já atingimos esferas muito acima, de onde a humanidade recebe a imensa ternura maternal de Maria de Nazaré, que nos cobre com seu manto sagrado, aumentando a nossa fé e nos envolvendo com a força e coragem para vencermos as vicissitudes da vida. Atingimos, por fim, a esfera crística, onde Jesus habita e da qual orienta e protege nossa espiritualização e a redenção da humanidade. Nesta última etapa, com o coração vibrando de amor, respeito e gratidão, nossa alma, saturada de luz e esperança, curva-se humildemente ante Deus, o Criador Supremo, nosso Pai Eterno, através da prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade,
auxilia no Senhor a conquistar a verdade. Abençoa nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Bom, então boa noite para todo mundo aí que chegou agora. Boa noite. Boa noite. Alguém quer ler o tema? Eles pegaram o caderno para ler. Quer pegar o caderno? Eu espero. Ninguém vai ler o tema hoje? Puxa vida, hein? O som do ventilador meu tá forte assim, tá atrapalhando, não? Ó, eu vou dar uma colher de chá. Aí semana que vem vocês pegam aí firme, senão vai acumulando tema, depois é ruim. Aí vocês pegam firme aí nisso daí, pega aí 5 minutinhos aí, dá para fazer um tema, uma reflexão bem rapidinha assim. Aí semana que vem vocês tragam para ler, tá bom? Vou compartilhar aqui. Hoje a aula... eu vou ter que abaixar um pouco esse ventilador aqui, porque tá me irritando, tá muito alto. Só um minutinho. Aí põe ventilador, sem ventilador fica um calor, aí põe ventilador fica muito barulho. Bom, hoje a aula é a aula 60, Paulo defende-se em Jerusalém, tá? Só para a gente relembrar, quem não assistiu a aula passada aí, assiste porque foi muito legal, que é a aula do Gerson, ele falando sobre a peregrinação de Paulo. Então, só para a gente lembrar, ele falou sobre as epístolas, né? A gente vai estudar o conteúdo das epístolas, ele só se referiu que essas epístolas, né, lá no livro Paulo e Estevão, ele está lá como uma orientação de Jesus, em que Paulo ele começou a ter muito trabalho, não conseguia mais dar conta de estar visitando as igrejas pessoalmente, aí Jesus fala para ele que ele poderia estar fazendo essa orientação, mandando cartas para cada uma essas igrejas e que Estevão estaria com ele ali orientando essas cartas, tá?
Aí passamos lá por Éfeso, onde Paulo conhece Maria, mãe de Jesus, passa um tempo lá fazendo pregações. Eu até falei, né, não lembro se o Gerson também se referiu a isso, que lá em Éfeso tinha um culto à deusa Diana. Éfeso é na Turquia, então lá eles tinham uma deusa que é equivalente à deusa Afrodite. Então, era um culto que rendia muito dinheiro, né, para o comércio local, e tinha uns ourives lá que faziam vários adornos em ouro, por causa desse culto. Aí, quando Paulo começa a pregar e as pessoas começam a se afastar um pouco, aí contraria interesses. E aí os ourives começam ali a espalhar umas notícias falsas, fake news, né? Fake news a gente vê que não é moderno, começa a espalhar algumas notícias falsas de que ele ia acabar com o culto, que ele ia proibir o culto, ia destruir os templos, e aí tem uma revolta e Paulo tem que sair de lá fugido, né? E aí ele fala, né, ele fala que, assim, eu achei legal a gente estar falando sobre isso, porque tem muito a ver com as nossas dificuldades. Ele fala o seguinte: em nenhum lugar me retirei sem a luta áspera, mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão com o seu amor. Então, assim, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, coisas que acontecem que a gente não tem controle nenhum, a gente pode realmente buscar essa paz interior que Jesus chama a gente. E aí o Gerson falou do ideal dele pregar em Roma, que ele já estava lá com as malas prontas, até que Tiago manda uma carta pedindo ajuda para que ele fosse para Jerusalém. Pedro havia sido banido, as pessoas estavam sendo perseguidas, né? E aí ele até fica, né, falar assim, como assim, né? Ele quer que eu vou lá, eles não se davam bem, nunca se deram bem, e agora está pedindo minha ajuda. E aí ele abre os pergaminhos, o evangelho, que era uma prática comum dos judeus, quando eles tinham dificuldades, tinham decisões a tomar, eles abriam lá as escrituras, e aí Paulo abre o evangelho, e aí tem aquela orientação de Jesus, que é concilia-te depressa com o teu adversário, tá? Aí a aula parou nisso daí semana passada. E aí o Paulo vai realmente lá para Jerusalém, né? E nas reflexões dele, ele chegou à conclusão de que devia algo aos sofredores de Jerusalém, era preciso restituir. Não seria aquela a ocasião adequada para resgatar a dívida enorme? Então, assim, a gente sempre destacou que Paulo, ele nunca ficou preso aos erros dele, né? Ele sempre tocou à frente, ele nunca se deteve por causa dos erros que ele havia cometido. Mas isso não quer dizer que ele não sentia o peso da responsabilidade, né? E aqui ele fala uma coisa diferente, interessante, ele não fala em pagar, como às vezes a gente tem a impressão que a gente deve pagar o mal que a gente causou. Aqui ele fala em restituir, é diferente, ele tinha um senso de responsabilidade, então ele já havia entendido de que ele havia causado mal a algumas pessoas, então ele precisava, né, ele era responsável por restituir aquela paz que eles não tinham mais lá em Jerusalém. Então ele vai lá para Jerusalém. E nesse caminho ele vai pregando. Toda vez que ele fazia qualquer viagem, ele parava em alguns locais, ia visitando igreja, visitando amigos e pregando a palavra de Jesus. E aí, quando ele encontra Tiago pela primeira vez, ele experimenta uma simpatia pela pessoa dele. Eles nunca se deram, nunca, desde o início, eles nunca se bicaram muito. E aí Paulo até se surpreende, né? Porque ele olha que ele viu o Tiago, ele sentiu uma simpatia por ele. E o que modificou então? Será que foi Tiago ou foi Paulo, né? Ou será que foram os seus olhos? E aí fica assim uma reflexão para a gente, né, inicial. Porque às vezes a gente tem problemas com pessoas e que a gente não sabe como lidar, às vezes a gente olha e não gosta, tem aversão, e às vezes a gente só mudando o nosso olhar, a gente consegue às vezes olhar para o outro de uma forma diferente e passar um pouco, né, desse mal-estar, tá?
E aí acho que depois também de tantas lutas, de tantas coisas que eles passaram, tanto Tiago quanto Paulo, né, cada um lá trabalhando, né, num lugar, eu acho que eles mesmos conseguiram dentro dele modificar essa impressão que eles tinham, né, um com o outro. Então acho que talvez os olhos de um e de outro ali já tinham se modificado nesse tempo. As perseguições iniciadas por Paulo haviam sido retomadas. Se tivesse falecido os réus, a pena era aplicada aos descendentes. Jerusalém padecia. Então, assim, Paulo ele sabia que aquilo tudo tinha o dedo dele lá atrás. Então, sim, quando ele iniciou os processos de perseguição, depois que eles deixou o Sinédrio, muitos desses processos ficaram parados. E aí, depois de um tempo, o Sinédrio resolveu retomar, né, essas perseguições. E aí eles estavam lá a todo vapor, lá em Jerusalém, perseguindo os cristãos. E o Sinédrio ali, por conta de toda essa perseguição e assim entendendo que Paulo era responsável muito pela aquela propagação do evangelho ali, então eles queriam que Paulo viesse para Jerusalém para dar uma satisfação pública. Né? E Tiago, ele empregou todos os esforços e toda a sua influência para abrandar a pena de Paulo. Então, lá no livro Paulo e Estevão, ele conta assim todos os detalhes do que aconteceu, de como foi isso daí. Então, o Sinédrio queria a cabeça de Paulo, né? E Tiago, lá como ele tinha muitos amigos ali, como ele continuou ali fazendo esse meio de campo entre os judeus e os cristãos, e ele continuou ali muitas vezes prestando culto a Moisés, então ele tinha lá uma certa influência com algumas pessoas, e aí ele conseguiu realmente abrandar essa pena aí de Paulo, que eles queriam que Paulo fosse morto. E aí, quando o Tiago começa a falar, né, contar todas as perseguições e tudo que estava acontecendo, né, aí Paulo pensa o seguinte: havia chegado o momento do testemunho. Seus ouvidos clamavam resgates dolorosos. Se lembrou de tudo que havia feito os outros sofrerem. Então, assim, Paulo ali, né, ele não era preso à culpa, mas ele tinha aquela ideia, como a gente tem muitas vezes, de que a gente tem que pagar o mal que aconteceu, que é o mal que nós causamos. Então, para ele já pensava, bom, agora eu vou morrer apedrejado, assim como Estevão, né? Já imaginou já o testemunho dele, e os ouvidos deles já chamavam por esse resgate doloroso, né? Ele já imaginava que ele ia padecer ali, que eles iriam matar ele ali em Jerusalém e que ele seria apedrejado, né? E aí ele estava ali ouvindo tudo isso do Tiago, que ele não gostava, né, que eles já tinham várias desavenças, e Tiago contando, mas não com um tom assim para repreender, contando para ele assim de tudo que estava acontecendo e das consequências do passado dele, né? E Paulo ali já era mais uma lição para ele, ouvir tudo aquilo, aceitar tudo aquilo ali que estava acontecendo. E aí o Tiago fala o seguinte, que ele conversou, ele depois de muitas tratativas, ele entrou em acordo com o Sinédrio, que ele Paulo viria para Jerusalém, né, em troca, né, e que ele viria ali, pagaria as despesas de 4 homens que fizeram voto de Nazireu, comparecendo ao templo por 7 dias, para mostrar ao povo que continuava sendo bom judeu, leal filho de Abraão. Isso tudo tinha como intenção atender à vaidade do Sinédrio, né? Porque o Sinédrio queria, pensando assim na personalidade de Paulo, às vezes que eles entenderam que isso daí era pior do que a morte para ele, que era uma humilhação muito grande. Esses nazireu aqui eram pessoas que faziam voto de sacerdócio mesmo, de servir a Deus. Só que como para que eles pudessem, né, fazer esse serviço, eles tinham que fazer todo um ritual de purificação, que seriam esses 7 dias aí. Então, por 7 dias eles estariam ali fazendo os rituais de purificação. E isso era muito caro, porque eles tinham que comprar animais para fazer sacrifícios, né?
e esses nazireus eles não tinham dinheiro. Então o Sinédrio fez uma proposta. Então tá bom, Paulo vem aqui, ele paga todas as despesas desses 4 homens que fizeram o voto de Nazireu e vai comparecer no templo os 7 dias aí para mostrar para o povo que ele continua sendo bom judeu, leal a Abraão, leal a Moisés e as Escrituras. E aí Paulo fica decepcionado, porque ele pensa assim, ele fala assim, pensei que o Sinédrio iria exigir a minha morte. E ele achou que aquilo não era perseguição, era humilhação. Para ele foi a morte aquilo. Foi pior do que levar a pedrada. Ele não queria de forma alguma. E aí Tiago fala com ele, explica toda a situação, explica da necessidade de ele estar ali com fazendo isso pelo trabalho ali com os necessitados de Jerusalém, para que a igreja pudesse manter os seus trabalhos, né? E ele fala toda aquela questão, toda aquela situação. E aí Tiago fala para Paulo que Deus não deseja a morte do pecador. Então que assim, o testemunho de Paulo não era morrer por Jesus, o testemunho dele era viver por Jesus e sair fazendo o trabalho que ele já tinha começado, que ele estava fazendo. Então, o Tiago convence ele de que muito melhor do que ele morrer ali seria ele continuar fazendo o trabalho pelo bem da causa, pelo bem do Cristo, né? Que ali o objetivo maior era cumprir a missão que havia sido colocada. E aqui vai uma reflexão pequena também, que nós achamos que devemos sofrer para pagar o mal que fizemos. Então, Paulo ali já pensou assim, eu vou morrer agora, eu vou pagar todos os meus pecados. Vou morrer do mesmo jeito que eu fiz pessoas morrerem. Só que aí não é isso que Deus deseja da gente, né? Às vezes Deus deseja que a gente cumpra a nossa missão, que a gente cumpra aquilo que nós viemos fazer aqui. A gente não precisa morrer, a gente não precisa sofrer e pagar pelo mal. A gente precisa simplesmente ter a responsabilidade de fazer, né, de restituir aquilo que a gente não fez bem, que a gente ficou ali como, né, que as pessoas acabaram sofrendo por nossa causa. Bom, e nessa situação toda, Tiago, então, dá uma grande lição para Paulo. E aí Tiago fala o seguinte, desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da igreja do Cristo. E essa era uma lição de Jesus, está lá no Evangelho, né? E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então, o que o Tiago falou para ele? Que ele não é que ele era um judeu fanático e que ele queria continuar com todos aqueles rituais todos, mas pensando ali no bem do trabalho, no bem da comunidade, ele cedeu muitas coisas que ele nem queria ceder. E aí, o que ele aprendeu com Jesus? Ao invés de eu ficar batendo cabeça aqui, brigando com todo mundo, então eu vou ceder algumas coisas, mas eu vou continuar com o trabalho de pregar e trazer o evangelho. E aqui, eu me lembro assim, que eu participava de um centro espírita e que tinha muita coisa que eu não concordava lá. Eu brigava no começo. Tinha reunião, era um rolo. E porque eu queria que as coisas acontecessem, e eu não achava certo algumas coisas, né? E as coisas não caminhavam, tal. Até que um dia eu recebi um conselho que era o seguinte, deixa eu ver aqui, até coloquei, se não pode com eles, junte-se a eles. E é isso que Tiago fez. E é isso que Jesus fala mesmo, né? Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Pensa no bem maior. Então, assim, muitas pessoas acabaram saindo na época porque não concordavam com a situação. E eu acabei ficando quieta, né? Me calei, aceitei aquilo e pensei comigo, bom, se eu não posso com ele, eu me junto a eles. E as coisas depois foram acontecendo. Então, foi bem isso daqui que Tiago fez mesmo, sabe? Ele ficou quieto, ele se calou, ele aceitou, ele fez concessões, porque ele pensava num bem maior que era o trabalho de Jesus.
E aí ele fala o seguinte para Paulo: a atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. E Paulo, então, naquele momento, ele percebeu que os galileus, eles eram muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém, porque eles sabiam se calar no momento certo. Eles sabiam se calar no momento oportuno. E saber calar é uma coisa muito difícil, né? Porque às vezes a gente se cala diante de certas situações, mas por dentro tá comendo, né? Por dentro você tá querendo catar e massacrar. E ali não, esse saber calar é um calar sereno, é a gente entender que às vezes não é o momento de fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito, e aceitar algumas coisas até que possa ter um momento adequado para que as coisas aconteçam da melhor forma. Então, essa foi a lição ali que Paulo recebeu. E aí ele percebeu, assim, agora percebia que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Conhecimento sem sabedoria é tão inútil quanto um carro sem rodas. Então, a gente pode pegar o Evangelho, a Bíblia, o Livro dos Espíritos, tudo que a gente, né, esses livros que a gente pode ler muito, o tempo todo, lê muita coisa, mas se a gente não tiver sabedoria para aplicar esse conhecimento que a gente está adquirindo, se a gente não tiver sabedoria para aplicar na nossa vida, não vai adiantar nada. Então a gente precisa estar estudando, estar refletindo, mas a gente precisa viver aquilo que a gente está aprendendo, a gente precisa aplicar na nossa vida. E aqui, fazendo só um parênteses com relação a Tiago, né? Eu queria dizer o seguinte, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Enquanto Paulo pregava a palavra de Jesus entre os gentios, Tiago exemplificava os ensinamentos de Jesus entre os judeus. Paulo também exemplificou muito, né? Não estou nem falando nada assim, não é nenhuma crítica a Paulo, nada disso, mas é uma outra visão com relação a ensinar o evangelho, a pregar o evangelho, porque às vezes a gente acha que a gente precisa pegar às vezes o evangelho, ler e fazer, enfiar na cabeça das pessoas aquilo que está escrito. E muitas vezes a gente vai estar pregando o evangelho, vivendo, exemplificando aquilo que está escrito lá. Então, assim, a palavra, ela convence, a gente pode chegar para a pessoa e falar, a gente pode até convencer algumas pessoas, mas o exemplo, você não precisa falar, o exemplo arrasta muitas pessoas, e a vida de Paulo foi muito assim também. O exemplo dele na dedicação ao evangelho, ele tocou a vida de muitas pessoas, ele tocava, aonde ele ia, as pessoas não saíam diferentes, as pessoas não saíam indiferentes a ele. Ele sempre acabava tocando o coração daqueles que passavam por ele. E aí uma outra reflexão para a gente, né? Cada discípulo realiza o trabalho que lhe compete. Então, às vezes a gente fica, né, vendo, de repente a gente vê alguém que é muito bom, um orador, né, um orador espírita, a gente pensa, puxa, eu queria tanto falar assim, queria tanto fazer isso. Ou então a gente vê um médium assim que tem uma mediunidade extraordinária, a gente fala, nossa, se eu tivesse essa mediunidade. E aí a gente esquece de olhar para ver quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos, né? E o talento, às vezes, pode ser simplesmente de organizar um trabalho, de estar fazendo uma propaganda, de estar ajudando ali numa arrecadação de dinheiro, ali fazendo um docinho, fazendo uma rifa, fazendo qualquer coisa que a gente possa levantar um dinheiro para ajudar a casa. Então, assim, cada um faz aquele trabalho que te compete. Se eu sou bom, né, que nem a Jo é ótima para vender roupa lá no brechó. Então, ela faz isso muito bem, melhor do que muita gente lá na casa. Então, ela está sempre trabalhando nisso daí. E é um trabalho, assim, importantíssimo, porque a gente precisa manter a casa. Né? Aí o outro é bom para fazer o evangelho, faz o evangelho, o outro é bom para fazer outra coisa. Então, cada um de nós tem ali alguma coisa que a gente faz melhor. Então, a gente pode estar trabalhando naquilo que a gente faz melhor. Que nem Paulo, né, Tiago,
ele teve uma participação na história, mas ele não parece muito a participação dele, né? Paulo já não, Paulo já saiu pregando, ele ficou assim muito mais famoso. Mas Tiago teve um trabalho importantíssimo ali junto com os judeus, porque ele não podia estar falando tanto, não podia estar contrariando o Sinédrio, não podia estar falando tanto sobre Jesus, mas ele estava ali vivenciando, exemplificando, amando as pessoas, cuidando dos mais pobres, e aquilo chamava a atenção daqueles que estavam ali, dos judeus que estavam ali frequentando a sinagoga. Bom, e aí então Paulo ele atende o chamado e vai lá para Jerusalém. E aí chegando lá no Sinédrio, ele ouve calado todos os conselhos e repreensões com absoluta serenidade. Então, né, os rabinos falaram um monte para ele, um monte. E fizeram todas as repreensões, todos os conselhos, e Paulo ficou lá quietinho, ouvindo. Ele se lembrou muito de Jesus, né? Porque ele foi humilhado muitas vezes, ele foi muito mal compreendido nas suas atitudes, foi chamado de louco, foi chamado de um monte de coisa, e ele ficou quieto. E ele se lembrava muito de Jesus, como é que Jesus reagiu às injustiças que ele foi cometida contra ele. Então, só que aí os rabinos não se contentaram e começaram a incitar a multidão pedindo a morte de Paulo, porque para eles, primeiro eles concordaram que Paulo só pagando aquilo, ficando quieto, levando a maior bronca, o maior sabão público na frente de todo mundo, estava ótimo, era isso que eles queriam. Já estava atendida a vaidade deles. Só que aí chegou lá Paulo, né, quietinho, todo mundo se surpreendeu com ele, porque não era da personalidade dele ficar quieto. E aí não se contentaram, e aí começaram, já mudaram, já quiseram a morte dele, incitaram a multidão, e nesses 7 dias a multidão foi aumentando. Então muita gente queria conhecer quem que era o louco, que era assim, tinha aquele futuro político brilhante, rico, com tudo na mão, largou tudo para seguir um galileu que foi crucificado entre ladrões, que não era nada, né, para eles. Então, eles começaram lá, a cada dia aumentava mais o número de pessoas ali no Sinédrio para ouvir e ver o que estava acontecendo. E aí eles incitaram a multidão, e essa multidão ali se revoltou e pediram a morte, apedrejamento, e já começaram ali mesmo a apedrejar. E aí Paulo, ele começava tudo isso, assim, tudo fazia ele relembrar muitas coisas, né, do que tinha acontecido, do porquê que ele estava lá, né, e ali ele pensou o seguinte: cumpria-lhe afirmar na cidade dos rabinos a firmeza de suas convicções, e aí ele entendeu a sutileza das circunstâncias que o levaram ao testemunho, e é o que a gente acontece às vezes na nossa vida, né. Às vezes a gente está ali, né, a gente acha que a nossa vida vai para um lado, e aí as coisas vão se desenrolando completamente diferente daquilo que a gente imaginava, e aí depois a gente vai entendendo, né, como é sutil, como a vida ela vai dirigindo a gente de uma forma sutil. E aí ele entendeu ali que ali ele estava ali para dar um testemunho de Jesus, né? Mas isso foi se desenhando não da forma como ele imaginava, que ele ia chegar lá, falar um monte, jogar na cara de todo mundo tudo que ele achava e ia ser apedrejado. Não, ele ia dar um testemunho realmente da convicção dele em Jesus, da mudança dele, da conversão dele ao cristianismo. E aí, diante daquela confusão toda, ele foi atado ao poste de sacrifício, como Estevão, da mesma forma, no mesmo local. Então, tudo vinha na mente dele, o que tinha acontecido com Estevão. E aí ele compreendeu a extensão do sofrimento que o fanatismo e a ignorância trazem ao mundo. Então, ele entendeu que ele era um ignorante e um fanático, e que ele fez muita gente sofrer. E aí ele se colocando nesse lugar, ele entendeu, né, como que essa ignorância, esse fanatismo todo
traz sofrimento às pessoas. E aí a gente pode pensar hoje no nosso país, hoje as pessoas estão assim fanáticas totalmente, não conseguem mais raciocinar, elas estão ali sempre defendendo um lado ou defendendo um outro, elas não conseguem ter uma visão global de tudo e uma opinião própria, e tudo isso gera sofrimento, porque essas coisas vão cada vez ficando mais efervescente, e não é só no Brasil não, é no mundo, a gente tem visto isso, umas coisas acontecendo que a gente fala, não é possível que está acontecendo isso, não é possível que as pessoas pensam isso dessa forma, ninguém parece que consegue mais raciocinar, sempre é aquela discussão, aquela briga, aquela defesa irracional de coisas que você fala, como pode, né? Então, ali Paulo, ele, no lugar de Estevão ali sofrendo o que Estevão sofreu e que outras pessoas também estavam sofrendo, ele conseguiu entender como que, né, esse fanatismo todo, essa ignorância ignorância que eu falo, ignorância das leis de Deus mesmo, né, ignorar o futuro e as consequências das nossas ações, quanto que tudo isso traz de sofrimento ao mundo. E aí ele pensou de novo, né? Estava o tempo todo aquilo na mente dele. Não estava ali o passado a reclamar de resgates dolorosos, aí ele pensou, agora eu vou morrer. Agora estava ali amarrado lá no poste de sacrifício, e já levando pedrada e o sangue correndo, e aí ele pensou, bom, agora não tem mais jeito, agora ninguém me salva e eu vou morrer, chegou a minha hora mesmo. Ele estava lá no mesmo local onde Estevão foi apedrejado, em tudo que ele verificou as coincidências de circunstâncias. Até o nome esqueci o nome, do chefe do Sinédrio, alguém, era Ananias. Me fugiu o nome agora, se alguém lembrar, me fala. Caifás? Caifás, desculpa. Ele era quem mesmo do Sinédrio? Ele era o sumo sacerdote, isso. O sumo sacerdote, Caifás. Mas não era, acho que Caifás, era um outro que era o mesmo que estava presente no apedrejamento de Estevão, eu esqueci o nome. Era o mesmo nome. Não é Anás? Anás, é isso mesmo. Aí, até o sumo sacerdote tinha o mesmo nome. Aí ele começou a ver, falar, não é possível, é tudo igual, tudo está acontecendo de novo, só que sou eu que estou aqui no lugar de Estevão, né? E nesse momento, então, ele se entregou à lei de causa e efeito. Então, assim, ele pensou, bom, se eu tenho que sofrer isso, eu vou sofrer em paz, né? É justo que aconteça comigo o que eu fiz, isso tudo fui eu que comecei. Fui eu que comecei essas perseguições, tudo isso está acontecendo porque eu iniciei, então é justo que eu sofra. E às vezes na nossa vida a gente não consegue ter essa visão, porque a gente começa a passar por algumas situações, a gente fica revoltado, fala, por que eu tenho que passar por isso, né? Aqui Paulo sabia que ele estava assim na mesma encarnação, acontecendo as coisas, a gente não sabe. Então, assim, ele se entregou, ele pensou, bom, que se faça a vontade de Deus. E às vezes na vida a gente precisa fazer isso também. Se a gente não pode modificar a situação, entrega a Deus, porque nada é injusto e tudo sempre é para o nosso melhor, para o nosso bem. Então, nós colhemos o que plantamos. Nascemos com uma programação espiritual, mas nós colocamos mais pedras no nosso caminho. Então, aqui Paulo, ele era o vaso escolhido por Jesus. Então, ele foi educado, foi todo preparado para realmente cumprir essa missão. Ele veio com uma noiva, Abigail, que era um anjo na terra. Um cunhado, que era Estevão, que era outro anjo na terra, que seria ali para ele 2 alicerces, né? Uma que estaria com ele o tempo todo e o outro que daria ali os melhores conselhos, estaria amparando a missão dele, né? Porque na programação dele não constava que ele ia apedrejar Estevão. Deus não coloca essa programação para a gente. E nem que ele ia fazer o que ele fez para Abigail e ela ia desencarnar. Então, assim, ele acabou
colocando mais uma pedra no seu caminho, ali aumentou a dificuldade, porque aí ele perdeu essas duas pessoas que poderiam estar com ele, assim, ajudando e em muitos momentos ele sentiu muita falta de Abigail, ele sentia muita falta dela. Então, às vezes, a gente precisa olhar para a nossa vida e começar a ver que, de repente, a gente está numa situação difícil porque a gente mesmo colocou essa situação na nossa vida. Né? Às vezes não é de outra vida, não, é nessa mesmo. E a gente, se a gente pensar direitinho, a gente vai ver. Só que aí os amigos dele, né, não queriam deixar que ele fosse apedrejado ali, foram atrás dos soldados, moveram mundos e fundos, e aí Paulo foi salvo pelos soldados romanos a pedido dos seus amigos, ele foi levado lá para a Torre Antônia. Acho que numa aula da Fernanda que ela falou, né, que a Torre Antônia era uma construção ali ao lado do Sinédrio, mas ali era um local assim dos romanos, eram eles que tomavam conta ali, né? Sinédrio era dos judeus, Torre Antônia os romanos. E aí era um local bem alto, assim, que Paulo foi levado para essa torre aí, sangrando, já quase desfalecendo. E aí, quando ele vai subindo lá os degraus, de repente ele percebe que ele não tinha ido para Jerusalém só para acompanhar aqueles 4 nazireus paupérrimos. Aí ele, sangrando e alquebrado, e ele fez um discurso para o povo, impressionando a multidão pela serenidade e elegância. E aí lá do alto da torre ali, né, para aquele povo que estava lá, porque vocês imaginam judeu como que é? Eles é assim, você falou um negócio que você não gosta, eles rasgam a roupa. Hoje eu não sei, né? Mas eles começam a rasgar a roupa, eles puxam o manto, eles rasgam, eles fazem um escândalo. Então a multidão estava ali fervendo com aquele escândalo todo e pedindo a morte dele, apedrejar, para que ele morresse apedrejado, e estava ali aquele fuá. Aí, de repente, ele sobe lá no alto da torre e aí ele pede para falar, o centurião deixa ele falar, e aí ele conta toda a sua história. Ele contou sobre os erros dele como perseguidor dos discípulos de Jesus, falou sobre a viagem de Damasco, da infinita bondade de Jesus que lhe abriu a visão gloriosa, falou sobre perdão, se referindo a Estevão, e ao erro cometido em consequência da sua morte. Falou das suas peregrinações, falou tudo, ele contou a vida dele, que as pessoas tinham curiosidade, né, para saber quem que era aquele louco que estava ali. Então ele fez um discurso, ele deixou o coração falar, ele fez um discurso lindo ali, ele deu um testemunho lindo sobre Jesus e o que ele espera, o que ele vivenciou ali com Jesus e o que Jesus esperava, né, de nós todos, da nossa vida, das coisas que nós fazemos, né? Algumas pessoas, esse tribuno que pegou ele, chama Júlio, ele ficou muito impressionado. Tinha um outro judeu também, chamava Cláudio Lísias, também ficou muito impressionado, um judeu não, desculpa, um outro romano, que ele era, acho que um pretor romano, não me lembro, ele ficou muito impressionado, e as pessoas que ouviram, muitas ficaram tocadas com aquele discurso tão emocionado dele, com tanta sinceridade, tão bonito. Outros continuaram gritando lá, esperneando e rasgando a roupa, mas foi um discurso bonito mesmo. Bom, e aí Paulo ele vai lá e fica preso na Torre Antônia. E só fazendo um parênteses, né? Eu na faculdade, no primeiro ano, eu estudei direito romano. E a nossa legislação aqui, o direito brasileiro, muitos dos institutos, direito penal, direito civil, direito penal, processual, tem uma influência muito grande do direito romano. Então, o que a gente conhece lá dos institutos de direito de família, adoção, testamento, propriedade, alimentos, muitas coisas que a gente hoje utiliza aqui, eles vêm lá do direito romano. Naquela época já tinha uma organização enorme, muitas coisas. Quando eu fui estudar isso, até me impressionei de saber sobre isso, que naquela época já tinha um sistema ali civil, penal, processual totalmente organizado. Então, Paulo, então, a hora que ele chega lá na Torre Antônia, em que, né, um tribuno vai fazer, interrogar quem que era aquele louco ali, e de repente ele vem e fala que ele era um cidadão romano.
Ele evoca a condição de cidadão romano e passa a ser tratado com todas as prerrogativas de um cidadão romano. Então, ele deixa de ser lá alguém que o Sinédrio queria pegar e perseguir, né, e passa a ter um status de cidadão romano e que ele, então, teria que sofrer o processo com todas as prerrogativas de direito que estavam estabelecidos lá na legislação. E aí esses pretores é o que a gente chama de magistrados hoje, né? Eram eles que analisavam esses processos e eles julgavam esses processos. Bom, e aí ele fica preso lá, o Sinédrio querendo pegar ele de todo jeito, né? E os romanos aí não pode mais entregar, porque ele era cidadão romano, então tinha que tomar um certo cuidado, não podia mais entregar o Sinédrio. E aí, certa noite, lá na prisão, porque assim, nem preso ele parava de trabalhar. Na prisão, ele realizava curas e ele falava sobre Jesus, e tem muitas coisas que aconteceram lá na prisão. Certa noite na prisão, cansado fisicamente, pensou em Roma, mas desanimou, não tinha força física. Aí, de repente, uma claridade inunda o cubículo. Então, assim, Paulo teve muitos desses momentos. Em alguns momentos era Estevão, em outros momentos era Abigail, que chegava para dar uma força para ele lá e trazer, recobrar o ânimo dele. E aí ele começa a pensar em Roma, ele pensa, eu acho que Roma não é para mim não vou conseguir, porque eu já estou aqui quase morto, né? Não vou mais ter força física para fazer esse trabalho. Aí, de repente, ele, né, uma claridade inunda o cubículo, e aí ele ouve uma voz que disse o seguinte: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. E aí ele entendeu que era, percebeu que era Jesus. Jesus vem e fala, ó, né, fica feliz com todas essas dores, porque é isso que vai trazer a sua redenção, é isso que vai iluminar a sua consciência e te trazer o resgate necessário. Assim como você está aqui dando esse testemunho meu aos judeus, você também vai dar esse testemunho lá em Roma. E aí, muitas vezes, quando ele sofreu naufrágio, quando ele quase foi morto, ele pensava, ele achava que ele ia morrer, ele lembrava dessa promessa de Jesus e ele pensava, bom, eu não fui para Roma ainda, então chegou, acho que não é agora, eu vou, ainda tem mais um tempo. Então ele sempre se lembrava desse conselho de Jesus e isso sempre dava ânimo para ele. Nenhuma dificuldade nunca o deteve. Ele trabalhou incansavelmente, mesmo na prisão, realizou diversas curas, diversas conversões, angariou amigos. E aí, como ele era cidadão romano e como ele também, as pessoas ficavam sempre muito impressionadas com ele, com a bondade dele, porque o que o Cláudio Lísias falava, assim, esse justo não merece estar preso. Os judeus estão querendo pegar ele por algum motivo, mas não porque ele tenha feito alguma coisa errada. Então, como ele começou a ganhar a simpatia dos guardas, de todo mundo, então ele acabou tendo alguns privilégios a mais. E aí, na prisão, ele recebia muitas visitas dos amigos na prisão, continuava escrevendo as cartas, e Lucas é que mandava essas cartas. Aí ele chama a atenção de Lucas para escrever a biografia de Jesus pelas informações de Maria, porque lá em Éfeso ele ficou junto com Lucas lá, e ele escreveu muitos dos relatos que está no Evangelho de Lucas, é o que eles ouviram diretamente de Maria sobre a infância de Jesus, sobre como é que aconteceu quando ela ficou grávida, muitas das coisas ali ele ouviu junto com Lucas ali. E aí ele fala para Lucas que ele tinha que escrever isso, que ele tinha que escrever a biografia de Jesus. E chama atenção também para o trabalho, para relatar as atividades apostólicas depois da partida do Cristo. E aí que nasce também o Ato dos Apóstolos. Ele vem e chama atenção e fala, ó, nós precisamos estar escrevendo tudo que aconteceu depois, não é só o Evangelho, é tudo isso que a gente está vivendo, esse movimento, tem que ficar para a posteridade. Bom, e aí, lá na cadeia, na prisão, ele ganha a simpatia de um tribuno romano, Cláudio Lísias, que o ajudou a não ser entregue ao Sinédrio, porque o Sinédrio ficou o tempo todo tentando tirar ele de lá. Né? E aí chega lá um outro
um magistrado, e de repente Cláudio Lísias vem e dá umas indiretas, dá um jeitinho de mandar ele embora de lá, para mandar para Cesareia, porque assim eles iam parar de ficar, né, pressionando lá, porque uma hora ou outra o Sinédrio ia conseguir com essa pressão toda, né? E aí ele vai para Cesareia, fica 2 anos preso em Cesareia, até que chega um novo governador, o Pórcio Festo. E aí acontece muita coisa mesmo, e de repente o Lucas vem e fala para ele que o Sinédrio estava lá, ainda continuava querendo pegar ele, lá mesmo depois de 2 anos preso lá. E eles planejavam crucificar Paulo da mesma forma que crucificaram Jesus, e aí Paulo ficou inconformado, ele apelou para César, até, né, Lucas fala, não, mas por quê? Dá o testemunho. Aí ele falou, não, morrer igual Jesus, não, só ele. Pode me matar de qualquer jeito, mas fazer a mesma coisa para acabar com a imagem de Jesus e eu tendo que participar disso, ele falou não. Aí ele apelou a César. E aí ele fala com um tribuno, né? E o tribuno. Oi? Não. Oi? Alguém falou alguma coisa? Travou. Voltou. Voltou, agora sim. E eu voltou, parou onde? Falou, quando fala que soube que o Sinédrio planejava crucificá-lo, da mesma forma que Jesus, ele apela para César. E aí o tribuno fala, né, o magistrado fala, apelaste para César, irás a César. Isso daí era uma fórmula antiga, né, do sistema recursal, do direito romano. Hoje o que a gente chama às vezes de recurso, petição, eles chamavam de fórmula, até eles falam que o direito romano era um direito formulário, eram várias fórmulas, então tinha uma fórmula para cada coisa, situação. Então, a fórmula da receber a apelação era essa, né, Marcela? Recebo a apelação, apelastes para César, irás a César. E nisso ele foi incompreendido de novo, porque aí os judeus ficaram loucos, falam assim, só os desertores malditos apelam para César, porque aí foi a morte mesmo, para ele falar, nossa, isso daí não vale nada, nada. Na hora de morrer, ele vai lá e se junta aos romanos. Bom, e aí ele vai, né, lá para o centurião romano Júlio, né, que acabou se tornando um grande amigo dele, fica incumbido de levar ele à última viagem que ele faz, a viagem para Roma. Tá? E aí no porto lá de Cesareia, quando ele está partindo para entrar no barco, forma uma fila de velhos, jovens e crianças para se despedir do apóstolo. Tiago, alquebrado e velhinho, vindo de Jerusalém com grande sacrifício, vem trazer um beijo fraternal para ele. E aí, de novo, ele se recordou do passado, ele lembrou lá de quando ele mandou prender Pedro, lá no início, né? A primeira prisão que ele fez foi Pedro, ele queria matar Pedro, ainda não deixaram, né? Foi o Gamaliel que não deixou ele matar Pedro. E aí, quando Pedro foi preso, era um monte de criança, velho, gente assim, sofredora ali, beijando a mão dele e ali triste, se despedindo dele pela prisão. Então, aconteceu a mesma coisa com Paulo. Né? Ele vendo aquilo lá, ele se lembrou de Pedro. E nisso ele já sabia que ele não mais retornaria, porque ele já começou a ter a intuição de que a missão dele estava acabando mesmo. E nesse momento foi para ele um momento assim de muita felicidade, apesar dele estar indo embora, sabendo que ele ia padecer lá em Roma, ele se sentiu no seio dos filhos do Calvário. Nesse momento ele se sente ali em comunhão com o universo, porque ele estava ali vivendo tudo aquilo, né? Porque quando a gente faz algo de bom, eu imagino, né, que a gente nunca fez isso. Quando a gente acha que viver essa vida assim de se dedicar realmente ao próximo, estar fazendo tudo pelas outras pessoas, acho que a gente vai chegar mesmo naquela paz tão grande que a gente vai se sentir em comunhão com o ritmo do universo, que é o que as pessoas falam às vezes quando eles alcançam grandes êxtases, né, que elas entram em comunhão mesmo com o ritmo do universo. E aí em Sidron ele vem, para em Sidron esse barco, em Sidron a mesma coisa, aquele monte de gente lá,
para se despedir dele, e ele foi se despedindo. Ele saía do barco e beijava todo mundo, e abraçava todo mundo, e se despedia, trazia a palavra de bom ânimo, falando que ele não ia voltar mais, mas queria estar sempre com eles, e que teriam vários amigos que estariam cuidando, e que ele estaria sempre junto. Assim, ele trouxe o amor, ele dedicou todo o amor dele a essas pessoas. E aqui, ó, é a viagem que ele fez, ó. Então ele estava aqui em Jerusalém, foi para Cesareia, ficou preso, e aí o barco saiu de Cesareia, parou lá em Sidrom, e aí foi aqui, ó, foi parando, parou em Lícia, foi indo, aí quando estava quase chegando na Itália, lá na ilha de Malta, acontece um naufrágio, e ele fica nessa ilha durante os meses de inverno. Aí acontece um monte de coisa aí que nem dá tempo para contar, que é muita coisa. Só que aí, enquanto ele estava no barco... Travou aqui para mim de novo. Também tá bom. É para não viajar mesmo. Voltou ou não? Voltou? Eu estou ouvindo vocês. Voltou? A hora que voltar, vocês falam, tá? Voltou. 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 Peraí que eu vou compartilhar de novo aqui. Bom, e aí, o que aconteceu? Ele chegou lá em Malta, teve um naufrágio, né? E fica lá durante os meses de inverno, porque não podia o barco sair de lá, quebrou o barco todo, eles ficam lá. E aí, o que ele fez lá? Fundou outra igreja. Ele não parava um minuto. Ele, enquanto estava no barco, ele estava lá falando para os prisioneiros, ele estava preso, ele falava com os prisioneiros, onde ele ia, ele estava ali pregando e fundando igreja. E essa questão de fundar a igreja é assim, é como um centro espírita hoje, né, que a gente às vezes pode ir, de repente, num bairro e ali trazer toda a palavra de Jesus e todos os ensinamentos dos espíritos, e aí se funda um centro espírita numa casa, e uma casa onde as pessoas vão se reunir para ler o evangelho, discutir, debater, trazer conforto, fazer orações. Era isso que eram as igrejas. Então, aonde ele ia, sempre fundava uma igreja na casa de alguma pessoa, assim, e essa igreja ia crescendo, ia se multiplicando as pessoas no trabalho. Bom, e aí finalmente ele chega lá em Roma, tá? Aí em Roma acontece muita coisa que eu nem vou falar, porque, né, acho que não dá para muito detalhe, mas ele responde processo em liberdade, aluga uma casa lá, continua trabalhando lá em Roma, fazendo a pregação, enquanto ele está lá aguardando o julgamento de César, né? E isso aconteceu no ano de 63 depois de Cristo, quando ele chega lá em Roma. Desde 58, os cristãos eram levados aos circos. Então, já estava assim, bem difícil lá em Roma, muita perseguição aos cristãos, mas aí era mais aqueles que eram mais difíceis, que não eram muito dóceis, eles acabavam sendo levados aos circos, tá? Pedro e João também vão para Roma. Lá Paulo encontra muitos amigos, aquele casal que ficou com ele no deserto estava lá, né, a Prisca e esqueci o nome, era um casal que ficou com ele no início, né, quando ele começou, logo depois que ele viu Jesus, vários amigos das igrejas, Barnabé estava lá, todos aqueles amigos que ele, com o tempo, foi ali angariando nas pregações, vários deles estavam lá em Roma. E aí, enquanto ele estava preso lá em liberdade, ele faz uma viagem para a Espanha ainda. Quando Pedro e João estão para chegar em Roma, ele fala, não, eu vou para a Espanha. E ele vai para a Espanha lá, abrir outra igreja lá. E depois ele volta ali. E nesse tempo, os cristãos se reuniam em catacumbas, que eram, né, as catacumbas eram onde eram enterrados os mortos. Então, era um lugar onde eles podiam ir mais sossegados, sem que eles fossem descobertos. Então, para que eles não fossem tão perseguidos, né? E aí, no ano de 64, Nero ateia fogo em Roma, por questões políticas, tem um monte de coisa aí falando sobre isso, né? Mas ali no livro fala que, na história, assim, tem vários debates, né, sobre por que ele ateou. Mas no livro fala que ele queria reconstruir uma parte da cidade, e aí o fogo foge do controle, devasta, assim,
quase que a cidade toda de Roma, e chega um momento que eles acusam os cristãos. E aí aconteceu mais perseguição ainda, aí que os cristãos pagaram muito caro. Então eles morriam todos os dias nas prisões. Eles eram queimados com azeite quente, mergulhado em barril de água quente, jogado às feras, aos montes, criança, velho, mulher, qualquer um horror, né? Eu fico imaginando, às vezes a gente fica, é tão difícil você ir no centro, né? Ficar colocando um monte de empecilho para ir num centro, e lá eles iam com o risco de morrer queimado com óleo quente, azeite quente. Eles iam para ouvir a palavra, iam lá no meio de um cemitério, que eram umas catacumbas, meio de umas cavernas, né? Era muito difícil mesmo, e eles estavam ali prontos para aprender, para ouvir, se entregar a Jesus. E às vezes a gente fica colocando empecilho para ir no centro, né? fica colocando empecilho, às vezes, da cadeira, que é ruim para sentar. Então, assim, muitos sofreram muito para que a gente hoje tivesse aqui ouvindo essas palavras de Jesus. O coração de Paulo sangrava de dor. E aí, né, depois de um tempo, aí depois de um ano mais ou menos, começa de novo, Paulo é preso novamente numa catacumba, ele, todos que estavam ali ouvindo o evangelho, e eles são presos para ser levado ao circo. Ele fica preso num lado sozinho e os cristãos para outro, mas ele sabia que eles iam ser jogados às feras. E aí ele pensou, bom, agora eu vou morrer mesmo, né? Mais uma vez, agora eu morro, agora não escapo. E aí ele se lembrou da promessa do Cristo, que ele ia comparecer perante César. Então ele pensou, não, alguma coisa vai acontecer, porque ainda falta isso. Eu ainda tenho que dar o meu testemunho perante César. E aí esses cristãos, eles são mortos, mas Paulo ali, também pela influência dos amigos, ele é levado lá finalmente perante César, para que César julgasse o caso dele. E César, né, desculpa, na época o César era Nero, que era o imperador de Roma. E Nero, aqui não sei se alguém tem dúvida, né, não sabe, mas César era o nome que se dava ao imperador na época, tá? Eles chamavam de César. E na época o imperador era Nero. E Nero, quando ele vê o Paulo, aquele velhinho insignificante e franzino, ele fica até decepcionado, fala assim, esse que é o famoso, né? Isso daí não vale nada, é um louco, um farrapo de gente, né? E aí Paulo faz um discurso impressionante, apontando todos os erros e as consequências daquela corte, dos atos que estavam sendo praticados. E aí, nossa, isso que ficam louco mesmo, onde já se viu ele falar isso tudo, fica todo mundo branco ali na hora. E aí ele fala tudo, né, para César, né? E não em tons agressivos. Ele começa ali chamando César, assim, toda como é que se diz, a responsabilidade do cargo dele, toda a importância dele perante Roma, e mais aí ele aponta todos os erros e fala muitas coisas. E Nero, nessa hora, ele considera Paulo muito perigoso. Aí ele pensa duas vezes, porque ele tinha um poder de persuasão muito grande. Ele era pequenininho, magrinho, velhinho, mas quando ele abria a boca, não tinha quem não ouvisse. Então todo mundo ficou boquiaberto ali ouvindo, e tudo que ele dizia, com a beleza que ele falava, né, com a sinceridade que ele falava e com o amor que ele falava ali nas palavras. E aí Nero fica ali com medo dele. E aí, conversando com o seu conselheiro ali, ele resolve então dar o perdão para Paulo, para que ele se mostrasse magnânimo, mas com ordem de fazer ele desaparecer. Ele mandou guardas ficar atrás dele, falou assim, na primeira oportunidade, prende ele e mata. Essa era a ordem. E aí, depois de um tempo, então, depois que Paulo é solto, dali a pouco ele é preso de novo, só que aí ele é levado para um local fora da prisão e é morto com um golpe de espada. Mas antes dele ser morto, também ele faz um discurso para os guardas e impressiona todos eles também ali naquele momento. Tem até um filme, né? Não sei se vocês já viram, né?
que tem até essa, eu lembro dessa passagem, eu nunca assisti o filme inteiro, assim, nem sei se é muito bom o filme, mas eu lembro desse pedaço aí, desse trecho aí. E aí acaba a vida física de Paulo. E aí eu vou ler para vocês alguns trechinhos do livro, porque é muito lindo esse pedaço aí. Depois que Paulo, então, ele se desencarna, ele se reconhece como espírito, ele fala o seguinte: sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais como lhe foi possível e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. Quem sois? Perguntou, como fizera outrora. Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado, mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível: Ananias, Ananias, e caiu de joelhos em pranto convulsivo. Mal despertava de seu deslumbramento quando alguém lhe bateu levemente no ombro. Era Gamaliel, que lhe trazia um ósculo, um beijo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais ditoso dos seres. Mal não acabara de o dizer, começaram a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos e irmãos desvelados que lhe vinham trazer as boas-vindas ao transpor os umbrais da eternidade. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e levou a Jesus fervorosa súplica. Então ali ele começou a receber todos os amigos, né? Naquela alegria ali de estar reencontrando tanta gente que era tão cara ao coração dele. Como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também transfigurado. Paulo quis lançar-se nos braços dos irmãos de Corinto, beijar-lhes as mãos no seu arroubo de ventura, mas, qual criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: Sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Nossa, não é lindo demais isso? Nossa Senhora, gente, é muito lindo, né? Quero uma recepção dessa. Nossa, ai que felicidade, gente. Você imagina que emoção que é tudo isso, né? E, nossa, só de pensar. Bom, aí para a gente estar encerrando aqui, uma última reflexão, assim. Quem foi Paulo, né? Ele foi preparado para assumir um alto cargo político. Ele estudou grego, foi discípulo de Gamaliel, que era neto de Hilel, que era um grande sábio do povo judeu, cidadão romano por parte de mãe, homem forte, acostumado aos esportes, ele era um atleta e corria de biga, que no começo do livro fala. Ele era uma personalidade marcante. E aí, assim, tudo isso, né, que ele foi aprendendo, tudo isso ele imaginava que era para ele ser um doutor da lei, assim, alcançar o mais alto cargo político. Então ele falou grego, ele estudou grego, ele estudou a cultura de outros povos, ele era uma mente assim universal. Ele era muito forte, assim, atleta, né? Tem até uma palestra do Haroldo que ele fala que ele seria hoje o bombadão da academia, aqueles um que faz tudo, né? CrossFit e tudo mais. Senão ele não conseguiria. Ai, travou, será?
Aí tá difícil hoje, hein? Pois é. Vamos para terminar aqui, hein? Travando tudo. Nossa, cadê meu negócio aqui? Vai que vai, vai. Peraí, gente. Só para a gente encerrar aqui, tá? Bom, então assim, Paulo ele foi educado assim para alcançar o mais alto cargo político. Tudo isso, gente, são pecinhas de quebra-cabeça, né? Que a gente, assim, na hora que eu fico pensando nas coisas que eu já passei, tá travado ou não? Não, né? Não. Nas coisas que já aconteceram, uma coisinha que eu estudei aqui, outra ali, no que aconteceu aqui e ali, aí eu fico vendo que às vezes muitas coisas foram para preparação para as coisas que eu faço hoje. Então, na nossa vida, ela é um quebra-cabeça muito grande. Então, a gente tem várias pecinhas que vão se desenrolando e uma hora a gente vai juntando essas pecinhas e vai entendendo um pouco mais. E aí, ele era o vaso escolhido por Jesus para levar o evangelho aos gentios. Então, tudo isso daí era uma preparação, não para ele ser um doutor da lei, exercer um cargo no Sinédrio, era para que ele pudesse fazer esse trabalho que ele foi designado antes da encarnação dele. Ele tinha assim uma mente universal, porque como ele estudava tudo isso, ele sabia muitas coisas, ele era uma pessoa muito sábia, ele entendia muito das escrituras, ele deu uma interpretação assim totalmente diferente. Ele, com os ensinamentos de Jesus, ele deu uma interpretação assim muito diferente às escrituras, e que depois a gente vai ver isso daí muito nas cartas que ele escrevia, assim, que eram muito bonitas. E nesse tempo todo ele angariou amigos, construiu relacionamentos, trabalhou incansavelmente pela doutrina do Cristo. Tudo isso depois ele foi entender que esses relacionamentos, porque o que é o evangelho? É um relacionamento. Primeiro a gente começa se relacionando com as pessoas, a gente aprende a se relacionar com as pessoas, com quem a gente gosta, com quem a gente não gosta, com quem precisa da gente, ou com aqueles que causam mal para a gente aprende a se relacionar para a gente poder, né, se relacionar realmente com Deus, para a gente entender o que é o relacionamento com Deus. E Paulo ele fez toda essa peregrinação ali, aprendeu tudo isso, né? Sua peregrinação representa então a nossa própria peregrinação, porque quando a gente olha para Paulo, a gente fala assim, nossa, que lindo, né? Que lindo todo esse trabalho que ele fez, mas a gente precisa trazer isso para a nossa vida, né? Essa peregrinação dele é a nossa. Isso tudo que aconteceu com ele é o que acontece conosco também. A gente vai aprendendo muita coisa na vida, a gente vai fazendo muita coisa na vida e a gente vai aprendendo a se relacionar com Deus. E Paulo cumpriu a sua missão com excelência. Ele é o que chamam de completista, né? Ele foi embora assim com a alma tranquila porque ele fez tudo o que ele podia, tudo. Ele deu o melhor de si mesmo. E aí ele foi recebido por Jesus e todos que o amavam, né? Vocês já se perguntaram assim, que vai acontecer? Quando eu morrer, quem será que vai, né? O que será que vai acontecer? Será que eu vou ter uma recepção assim? Será que eu angariei amigos nessa vida ou em outras para eu ter assim essa recepção feliz de estar alguém lá esperando com alegria a minha chegada, né? Quem somos nós? Nós estamos cumprindo a missão que fomos chamados, nós estamos fazendo o nosso melhor? Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês, tá? Para que a gente possa realmente refletir e ver se nós estamos dando o melhor que nós temos para fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer, tá? Então é isso daí a aula de hoje, eu agradeço, todo mundo está aqui, e eu queria que vocês comentassem. Tô sentindo falta da Micheline hoje, né? Nossa, eu tenho certeza que ela ia falar tanta coisa, né? É verdade. Ela Esperando, fala mesmo. esperando por ela para comentar. Gente, o que vocês querem falar, assim? O que vocês sentiram hoje? Alguém quer
fazer um comentário, alguma questão, alguma pergunta? Será que o Paulo veio preparado? Ele veio preparado para ter o cargo político, estudou grego, que nem está escrito aí, bem instruído. Ele perdeu o rumo, será? No meio do caminho? Não, acho que Porque ele tirou a vida do Estevão, depois teve o problema, cara. sim. Já eu... Tem uma palestra do Haroldo que eu acho super legal, que ele fala do encontro com ele, né, com Jesus lá em Damasco. Porque assim, ó, ele foi preparado para realmente trazer o evangelho aos gentios. Ele já veio com essa incumbência. Então ele estudou para tudo, mas ele não sabia, né? A gente não sabe qual que é a nossa missão, né? Os pais da gente não sabem. Então a gente vai, essas são as pecinhas que a gente vai recebendo, uma pessoa que a gente conhece, outra coisa que a gente estuda, uma situação que a gente vive, tudo isso vai trazendo para a gente conhecimento. E aí, quando o Paulo ele estava naquela loucura dele lá de matar todo mundo e perseguir Jesus, com raiva de Jesus, quando Jesus aparece, ele fala, como é que ele fala mesmo? Que é contra os, como é que ele fala mesmo? Você lembra, Nilva? Contra os arguilhões, como é que é mesmo? Recalcitras, né? Peraí, vou voltar aqui. Oh, meu Deus. Recalcitras contra os arguilhões, né? Isso que Jesus fala para ele, né? Por que me persegue, recalcitras contra os arguilhões? Esses arguilhões era aquele negócio que põe no cavalo, sabe? Assim, para prender lá o cavalo, o burro. E o Haroldo fala. Agora, esse negócio aí, não lembro, não. O quê? Eu Não. lembro. Porque me persegue. E ele fala lá, recalcitras. Agora, esse negócio aí que você falou por último, eu não lembro disso, não. Ele fala recalcitras contra os arguilhões, quer dizer, esses arguilhões é um negócio que prende o cavalo lá. Já em Damasco, não na estrada. Já na hora que ele vê Jesus, que Na Jesus estrada de Damasco. Lá na estrada, Jesus fala isso para ele. E só que o Haroldo fala que essa tradução é uma tradução romantizada, porque o que Jesus fala era assim para ele, por que ele estava agindo igual um cavalo, igual uma mula, um cavalo bravo, entendeu? Que ele em grego o que Jesus fala para ele era isso, né? Que ele estava agindo igual uma mula. Então, quer dizer, ele perdeu o rumo. Não era isso que Jesus estava esperando dele. Não era para ele agir igual uma mula. Ele estava igual uma mula, louco, querendo matar todo mundo. Aí Jesus apareceu só para dar um puxão de orelha nele e colocar ele no caminho. Sim, foi. E você vê, Jesus ele fala as coisas piores com a maior bondade. Sua mula, chama ele de mula. Falou assim, para, sua mula. Olha, presta atenção. Então era isso que ele quis dizer, botou ele no caminho de volta. O seu burro, não foi isso que nós combinamos. Pois falou, para de dar coice, meu filho, pelo amor de Deus, né? Então é isso daí, ele perdeu, ele não era para ele fazer tudo aquilo, não, né? Ele estava assim, ele tinha muita coisa, não era para ele viver aquela solidão toda que ele viveu, era para ter ele Abigail do lado dele. Para ter sempre, não era para que ele matasse ela de desgosto, né? Matar o irmão dela e fazer tudo que ele fez, rejeitou ela, ele matou o irmão dela, o Estevão perdoou ele, ela perdoou, ele entendeu, falou que ele era bom mesmo assim, e o que ele fez? Afastou ela. Então, não era uma mula, uma mula. Não, e permitiu ainda que Abigail se casasse com ele, né? O Estevão ainda no leito de morte ainda permite que ele pode casar com Abigail. E ele pega e repudia ela, deixa ela de lado. Deixa ela de lado, ela morreu de desgosto. Então não era para ele ter um sofrimento tão grande quanto ele teve, era um pouco menos. Ele ia ter o apoio deles, ele tirou fora. Então, será que a gente não faz isso às vezes na nossa vida, né? A gente fica aí criando mais empecilho do que já tem. Hoje eu fui falar com uma pessoa e aí ela foi me falando umas coisas, assim, que ela foi lá falar comigo, e aí ela começou a falar, assim, que ela estava em sofrimento por uma situação que eu falei, gente, por que ela está sofrendo por causa disso? Então, assim, aumenta o sofrimento,
E não precisa sofrer tanto assim. A gente já tem um sofrimento, não vamos aumentar, né? Ainda bem que tomou o caminho certo, né, no final das contas. E ele pagou tudo o que ele fez, né? Quando ele começou, principalmente a parte do Estevam. Ele viu o que ele fez com o Estevam. Ele teve ação e reação. Né? Ele cometeu o crime contra Estevam e recebeu a mesma coisa. E você vê o que ele não morreu. A gente não precisa sofrer aquilo que a gente fez o outro sofrer. Deus fala isso. Mas aí é que tá. Ele não morreu porque ele tinha um objetivo para ele, que era ir para Roma. Então, mas a gente também tem objetivo na nossa vida, porque às vezes a gente fica pensando assim, ai meu Deus, eu tenho que sofrer aquilo que eu fiz. Não é isso que Deus espera da gente. Deus espera que a gente assuma a responsabilidade, faça e mude a nossa vida. E faça um bem. A gente não precisa sofrer a mesma coisa que a lei de causa e efeito não é lei de talião, senão é lei de talião. Não é? Sim. Verdade. A gente tem a possibilidade de aprender pelo humor, né? Não só pela dor. Sim, pode aprender por amor. Não naquele de olho por olho, dente por dente. Seria o mais facinho para resolver. Porque a gente tem mania de achar que tem que escolher o mais difícil. A gente acha que a gente tem que sofrer. Uhum. Então, a gente não precisa sofrer, a gente só precisa saber que a gente é responsável, né? E aí, ali, o que aconteceu? Ele se viu no lugar de Estevão. E aí ele sentiu a dor que o Estevão, né, sentiu naquele momento. Então, ele se colocou no lugar do outro. A gente pode se colocar no lugar dos outros sem a gente precisar sofrer, não é? Não é empatia isso que a gente vem aprendendo sempre? Se coloque no lugar da outra pessoa sem precisar sofrer aquilo que ela está sofrendo. Olha e tenha compaixão, às vezes, pela pessoa, se veja no lugar dela, né? Tente fazer o seu melhor. O que essa peregrinação, ela chama a gente para a gente fazer o nosso melhor, para aquilo que a gente veio fazer aqui. E às vezes o que a gente veio fazer aqui não é nada extraordinário, que nem Abigail. Pensa em Abigail. O que ela veio fazer de extraordinário na história? Né? Nada que Ser a companheira dele só. Ser a companheira. Mas quem era ela? Que espírito superior que ela era? Então você vê como a missão dela era importante, como ela era assim, como ela era um espírito muito evoluído e uma missão que parece tão boba, né? Ser só uma esposa. Então às vezes a gente fica achando assim, eu sou só dona de casa, eu sou só mãe, só pai. É pouco? Não é, né? Então a gente precisa valorizar o que a gente. Não é. Não é pouco, nada é pouco, tudo é importante, qualquer coisa é importante, né? Acho que é isso, para a gente refletir no que a gente veio fazer aqui no mundo, assim, por nós e aquilo que a gente pode fazer para os outros. Bom, então tá bom então, gente. Ô Nil, você quer fazer uma vibração final? A gente faz uma vibração lá para Micheline. Faço. Olha, só para antes de você fazer, lembrar do tema da semana que vem. Parece que eu vi será que eu pulei algum aí na hora de ler ou não? Não, é que na verdade eu vi o 14, mas é 14 ou é 15? Eu não sei se tem o 14, porque a gente tinha parado no 13, né? Tá, Aí você escreveu 15 no nosso. Tá, eu vou pôr lá. É 14. Não me lembro, mas eu ponho eles, eu vou pôr desde o 13 até o 15, tá? E aí, semana que vem, vocês tragam os cadernos, a gente não vai ficar com um ponto negativo. Quando eu cheguei depois, o que é, de fato? A Micheline está mal? Ela está internada no hospital? Então, nós não temos notícias certas, Marcela. Nós só sabemos que ela está na UTI, mas não sabemos o que aconteceu. Eu até tentei entrar em contato com uma pessoa em Mojimirim, que colocou a notícia no grupo dos mensageiros, mas eu não consegui falar com a moça. Então, a gente só sabe que ela está na UTI. Agora, por que saber?
Não é o Covid, de certo modo, né? Não sabemos, não. Falaram que Parece não, que né? Covid não é. Eu ouvi alguma coisa que deu negativo. Então, não sei. Nossa, gente. Vamos fazer oração Assim que por tiver ela. alguma informação, eu coloco no grupo. Tá? Então, pode começar, Simone? Pode. Então, convido a todos a fechar os olhos. Vamos acalmar a mente e o coração. Agradecer a oportunidade dessa aula de hoje, de mais esse encontro da escola, dos aprendizes do Evangelho. Agradecer por estarmos reunidos, estarmos bem, com saúde. Agradecer a toda a equipe espiritual que se fez presente. Agradecer a Simone, que preparou essa aula. Nossa gratidão por tudo. E vamos mentalizar agora também nossa amiga Micheline, que encontra-se na UTI do Hospital 22 de Outubro. Vamos mandar muitas energias de paz, de luz, de cura, de amor incondicional para ela, pedindo aos nossos amigos espirituais que a visitem, que façam uma limpeza do seu físico, mental e espiritual, trazendo toda a medicação necessária, intuindo aos médicos que estão cuidando dela para fazer o melhor tratamento, seguir uma linha que traga a recuperação dela. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim